A lei do motorista é um tema que vem sendo muito discutido, principalmente após recentes atualizações. Caso você não saiba, a lei do motorista determina os direitos, deveres e responsabilidades do motorista e da empresa em relação ao trabalho do condutor. E aqui nesse vídeo vou te ajudar a entender melhor sobre esse assunto e vou te falar como aplicar essas normativas em sua operação. Mas, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Roda a vinheta! Afinal de contas, o que é a lei do motorista? A lei foi instituída em março de 2015 e visa atualizar os aspectos trabalhistas dos motoristas de cargas e de passageiros, assim como os deveres e responsabilidades do motorista e do gestor em relação ao trabalho do condutor. Bom, isso significa que a legislação estabelece limites para a jornada diária, tempo máximo de direção ininterrupta, intervalos para refeição e repouso, além de determinar o tempo de espera como parte do tempo de trabalho. Esses limites desempenham um papel fundamental ao estabelecer regras sobre o controle de jornada, para evitar a sobrecarga e reduzir os riscos de fadiga e sono ao volante, o que impacta diretamente na segurança dos motoristas e na eficiência das operações. Sem mais delongas, vamos ver o que a lei do motorista traz sobre essas responsabilidades. Começando com a jornada de trabalho, que ficou estabelecida em 8 horas diárias com no máximo 2 horas extras. Caso haja um acordo coletivo, será permitido até 4 horas extras. Essas horas não são apenas na direção de um veículo. Exceto os intervalos de refeição e descanso, os demais momentos em que o profissional estiver à disposição da empresa entram nas horas de jornada de trabalho do motorista, como, por exemplo, o momento de carga e descarga dos veículos. Na direção de transporte de cargas, o tempo máximo que o motorista pode dirigir sem realizar paradas é de 5 horas e meia, segundo o artigo 67C do Código de Trânsito Brasileiro. A lei determina que, a cada 6 horas dirigindo, o motorista de um transporte de cargas tenha 30 minutos de descanso. Já para o transporte de passageiros, o intervalo de 30 minutos é a cada 4 horas. O gestor da frota pode planejar as rotas para que as paradas obrigatórias coincidam com um dos intervalos para refeições. O almoço deve ser de, no mínimo, 1 hora. O repouso diário e obrigatório é de 11 horas, no mínimo, e esse tempo não pode ser fracionado. Você vai entender mais sobre isso. Fique no vídeo. No caso de viagens de longa distância, há outras especificações sobre o tempo de descanso, trabalho conjunto, que é a divisão da direção entre 2 ou mais motoristas, entre outros. Esse tempo é considerado um momento em que o motorista aguarda carga ou descarga, respectivamente no embarcador ou destinatário. Da mesma maneira, compreende o tempo gasto com fiscalizações em barreiras fiscais ou alfandegárias. Essa espera passou a ser considerada como tempo de trabalho regular, conforme as mudanças na lei do motorista de 2023. Se antes os motoristas eram indenizados por esse tempo, agora ele deve ser contabilizado nas horas do controle de jornada de cada condutor. Apesar de impor responsabilidade e prever penalidades diretamente para os motoristas, a lei também determina algumas obrigações aos gestores. Por exemplo, a necessidade de controlar a jornada do motorista profissional. Inclusive, se você tem dúvidas sobre como fazer esse controle, vou deixar na descrição desse vídeo um material exclusivo para te auxiliar com esse assunto. Bom, de acordo com a lei, é direito dos motoristas ter controle sobre suas horas de trabalho de maneira confiável e autêntica. O que a lei do motorista dita é que o registro seja feito mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ou por meio de anotação em diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos instalados em cada veículo. Por outro lado, é responsabilidade do motorista preservar e registrar com exatidão as informações do diário de bordo ou demais meios de controle até finalizar a sua rota, de volta à central da operação. Quando a responsabilidade é de ambas as partes, ajuda a melhorar a relação de trabalho e evitar conflitos de horas de trabalho diárias e pagamento de horas extras.
Sabemos que realizar o exame toxicológico é muito importante para evitar que os motoristas dirijam sob efeito de substâncias ilícitas e acabam se expondo a situações de risco, ou prejudicando até mesmo a reputação da empresa. Portanto, a lei do motorista reforça a necessidade do exame toxicológico prévio a uma contratação e da atualização deste em períodos determinados de tempo. Além disso, exige a confidencialidade dos resultados. Agora, você está ciente das regras previstas na lei e, como falei anteriormente, em 2023, alguns pontos dessa lei foram julgados como inconstitucionais perante o STF. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal alterou 11 pontos que estavam previstos na publicação original de 2015. Então, se antes todas essas responsabilidades sobre a jornada do motorista, tempo de descanso, tempo de espera já eram importantes e necessárias para colocar em prática, agora então você deve ter o dobro de cuidado para respeitar essas alterações. Veja, uma das mudanças da Lei do Motorista de 2023 diz respeito ao tempo de descanso diário dos motoristas, que antes era de 8 horas ininterruptas, com a possibilidade de fracionar 3 horas ao longo do dia. Agora, esse descanso deve ser de 11 horas diárias e ininterruptas. Outra modificação relevante está no descanso semanal de 35 horas. Agora, esse período deve ser realizado após 6 dias consecutivos de trabalho e não pode ser acumulado para ser aproveitado ao final de uma viagem. Para você que atua no transporte de passageiros, fique atento. Nas viagens que envolvem 2 motoristas, a nova disposição da lei diz que o período de repouso não pode mais ser aproveitado com o veículo em movimento. O repouso pode até ser feito dentro do veículo, desde que não esteja em deslocamento. Uma outra disposição que foi alterada é sobre o tempo de espera para carga e descarga do veículo. Com a mudança na lei do motorista, esse tempo agora deve ser contabilizado como hora de trabalho normal, equivalente ao tempo de direção. Também não pode ser considerado como tempo para descanso, como ocorria em algumas operações. Bastante coisa importante mudou, não acha? E a melhor maneira de aplicar as exigências da lei do motorista na frota é realizar a gestão de motoristas. Dessa forma, criando um controle regular da rotina desses profissionais. É prático de fazer desde que você tenha as ferramentas adequadas, como um meio de registrar a jornada do motorista e um meio de armazenar esses dados. Ao entender e aplicar corretamente essas normativas na gestão de frotas, você estará contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro. Pensando em todas essas mudanças e como elas podem impactar você e a sua equipe, aconselho aplicar um bom controle de jornada. Com o sistema para controle de motoristas, por exemplo, você pode acompanhar as viagens realizadas, os custos por motorista, registro de ocorrências e até promover um ranking com sistema de bonificação. São detalhes que, se esquecidos, ignorados ou não cumpridos de acordo com a lei, sua frota pode sofrer grandes penalidades. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e se ficou alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima!